paz, meus irmãos. Vamos continuar no estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo de número 30. Apesar desse capítulo ser bem extenso, são 43 versículos, eu vou ler apenas os versículos 1 e 2, tá bom? Diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ela inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que impediu o fruto do teu ventre? Só até aqui mesmo, irmãos. No capítulo anterior, nós vimos o encontro de Jacó com Raquel em Padã. Vimos também ele trabalhando para o seu tio e sogro Labão por 7 anos para pagar o dote por Raquel, como era de costume. Mas no momento de se relacionar com sua mulher, Jacó colheu o engano que plantou contra o próprio pai, né? Ele foi enganado por Labão, que substituiu a Raquel por Lia, sua filha mais velha. Assim, o Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, totalizando 14 anos. Como a bigamia ou poligamia nunca foi a vontade de Deus, mas que sejam apenas dois, uma só carne, vieram as consequências daquele relacionamento a três, né? Começaram os problemas. De início, a Lia deu à luz 4 filhos de Jacó, o Rúben, o Simeão, o Levi e o Judá, enquanto que a Raquel era estéril. E por ser estéril e vendo ela que Lia dava filhos a Jacó, a Raquel teve inveja da Lia, né? Ou seja, depois da bigamia, que foi a raiz dos problemas nessa nova família de Jacó, veio agora a inveja, né? E a inveja é uma das obras da carne de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, né? Outro dia alguém disse que as obras da carne eram os alimentos do diabo, porque em Gênesis capítulo 3 Deus disse à serpente: comerás pó por toda a tua vida, né? Como aquela serpente era o diabo disfarçado, e a Deus ninguém engana, seja com disfarce ou com máscara, Deus estava falando para o diabo: comerás pó por toda a tua vida, né? E o pó, essa pessoa relacionou com a carne humana que veio do pó da terra, né? E dessa forma, quando praticamos a inveja, o adultério, a fornicação, a impureza, a inimizade, entre outras coisas semelhantes a estas, identificadas como obras da carne, nós estamos alimentando o diabo, né? Eu achei um pouco fantasiosa essa analogia, mas que o diabo gosta das obras da carne que praticamos, isso é fato, né? Pode ter certeza. Raquel então se desesperou a ponto de dizer para o Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Sendo que o problema não estava no Jacó, mas nela mesma, que era estéril, né? E muitas vezes agimos como Raquel também, irmãos. Jogamos a culpa na esposa ou no marido, no caso, né? Quando na verdade o problema está em nós. E o Jacó, com toda razão, respondeu, né? Sou Deus para te dar filhos. Em outras palavras, é como se Jacó dissesse: peça para Deus, foi ele quem te fez assim, né? Que diferença entre a atitude de Raquel e a de Ana, né? Que, estando na mesma situação, ao invés de Ana se desesperar, ela buscou em Deus e Deus atendeu a oração de Ana. No decorrer desse capítulo, o que se vê é uma grande disputa para ver quem gera mais filhos para o Jacó. A Raquel, vendo que não gerava, fez o mesmo que a Sara ao exigir que o Abraão tivesse um filho com Agar. A Raquel exigiu que o Jacó tivesse filhos com a sua concubina Bila, e ela deu a Jacó 2 filhos, Dan e Naphtali. A Lia, vendo isso e tendo cessado de gerar, ela fez o mesmo, entregou sua concubina Zilpa ao Jacó para que ele tivesse filhos com ela também, onde nasceram o Gade e o Asser. Irmãos, não perca as contas, tá? A essa altura, Jacó já tinha se relacionado com 4 mulheres e gerado 8 filhos. O cúmulo mesmo acontece quando o primogênito de Jacó com Lia, o Rúben, trouxe algumas mandrágoras, né? Uma espécie de planta medicinal parecida com tomates, e, segundo acreditava-se, essa planta seria afrodisíaca, né? Um tipo de fertilizante. Então a Raquel, disposta a ter filhos de qualquer jeito, alugou Jacó pelas mandrágoras. Vê se pode, irmãos. A Lia, sem perder tempo, coitada, correu ao encontro de Jacó para ter mais 2 filhos com ele, o Issacar e o Zebulon.
E no pacote veio também uma filha chamada Diná, totalizando 10 filhos e uma filha que Jacó teve até aquele momento. Finalmente, o texto diz que Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Então, Jacó teve com Raquel o José. Os irmãos estão percebendo a confusão que o Jacó arrumou, para não dizer outra coisa, né? O ambiente pesado que havia nessa família. 11 filhos até agora, com 4 mulheres diferentes e uma enxurrada de problemas. Agora imagina, irmãos, a Rebeca e o Isaac estavam angustiados porque o Esaú arrumou 2 mulheres cananeias, 2 mulheres mundanas, e por isso mandaram o Jacó ir para Harã, né? No meio do povo de Deus, para arrumar uma mulher de lá, achando que não haveria problema no casamento se fosse crente. De repente, imagina eles ficarem sabendo de tudo isso que o Jacó aprontou em Harã. Irmãos, não adianta nada você estar no meio do povo de Deus, mas não viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, né? Certamente você terá muitos problemas, né? Assim como não adianta você ir para a China, que o teu pecado vai te acompanhar por onde você passar, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado habita em nós. Você pode cavar um buraco e tentar se esconder, que o pecado estará com você no buraco também, né? Notem que na sequência, a partir do versículo 25, o mesmo Jacó que enganou o próprio pai em Berseba viajou 900 quilômetros para enganar o Labão em Harã, ou seja, o engano acompanhou Jacó até lá. O versículo 25 então diz que após o nascimento de José, o Jacó intentou ir embora, né? Mas o Labão, interesseiro como era e percebendo que estava sendo abençoado por Deus por causa do Jacó, ele insistiu para que o Jacó ficasse, se dispondo a pagar para ele um salário, né? Já que o Jacó estava quite com o sogro, né? Ele já havia pago o dote de Raquel com sua mão de obra por 14 anos. Então o Jacó propôs o seu salário, né? Todas as cabras do rebanho do Labão que nascessem salpicadas e malhadas, e os cordeiros morenos seriam do Jacó. Como a possibilidade de nascer cabras salpicadas e malhadas e ovelhas escuras era mínima, e não precisa ser nenhum pastor de ovelhas para saber disso, né? Tanto que quando se fala em rebanho de ovelhas, o que vem à mente de qualquer um é um monte de ovelhas branquinhas, né? Assim, certamente o pensamento de Labão também seria esse, né? Então ele imediatamente aceitou a proposta do Jacó. Pobre Labão, né, irmãos? Mal sabia com quem ele estava mexendo, porque com certeza o Jacó não contou para ele sobre o que ele fez com Esaú e o Isaac, né? Afinal, ele queria impressionar o sogro para casar com Raquel. E a partir do versículo 31, o que vamos ver é cobra engolindo cobra, né? Só que a cobra chamada Jacó tinha uma diferença, né? Que era a presença de Deus. E assim como a cobra de Arão vai engolir a dos magos no Egito, porque Deus estava com Arão, e assim como a cobra de metal que Moisés levantou numa cruz no deserto vai esmagar a cabeça da cobra chamada Diabo, a cobra Jacó vai engolir a cobra Labão. O Jacó foi até o bebedouro, onde o rebanho de Labão tomava água, descascou umas varas de álamo, aveleira, castanheiro, deixando elas listradas, e colocou elas na frente do rebanho mais forte do Labão, né? Assim, quando o rebanho cruzava, concebia cordeiros, cabras e bodes somente salpicados e malhados, e isso era algo sobrenatural, né? Isso era um milagre, porque Deus havia mostrado para o Jacó em sonhos que isso aconteceria. Os versículos do 11 ao 13 diz isso. E aqui, irmãos, tem outro princípio para nós, né? Outro ensinamento que virou até um ditado popular. O pouco com Deus é muito, né? Se você trocar o Jacó por Abraão e as ovelhas por gente, o que Deus fez com as ovelhas de Jacó era o mesmo que Deus faria em Abraão, começando com apenas uma pessoa, o Isaac. Multiplicaria como as estrelas do céu, como a areia do mar, como o pó da terra. Também aconteceu com o azeite da botija de uma viúva, com 5 pães e 2 peixinhos de um menino. E como Deus não muda, ele pode fazer isso conosco também, né? Irmãos, o Jacó chegou ali com a mão na frente e outra atrás, sem um tostão para pagar o dote, mas ele teve aquele encontro com Deus, que prometeu estar com ele durante a viagem, né? E se Deus estava com Jacó, o resultado disso foi que ele voltou para casa com abundância
não somente de ovelhas, mas também de filhos e principalmente com muitas experiências com Deus na sua vida espiritual, né? Porque as bênçãos de Deus não são somente terrenas, né? Mas espirituais também. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, as listras ou marcas das ovelhas eram a identificação das que pertenciam a Jacó. E o Jacó ia separando das que não tinham marcas, né? Para não correr o risco do Labão achar que ele estava pegando as ovelhas dele, né? Então as marcas faziam essa distinção. E isso nos faz lembrar de Jesus, né? O bom pastor que conhece as suas ovelhas e naquele grande dia também irá separá-las dos bodes, né? E vai levar com ele somente as ovelhas que têm as marcas de Cristo, não somente as marcas das perseguições e aflições por amor ao seu nome, mas principalmente o selo da presença do Espírito Santo. E, irmãos, o que é que tudo isso me ensina? Bom, primeiro, com relação a Raquel e a Lia, eu aprendo que alguém que se encontra solteiro jamais deve ter a beleza física como prioridade, né? Mesmo sendo alguém do meio do povo de Deus. A Lia, pelo jeito, não era bela como a Raquel, porque a Bíblia diz que ela tinha olhos tenros, né, tímidos, mas não se refere à sua beleza física como a de Raquel. Mas você percebe uma maior espiritualidade na Lia do que em Raquel. Você vê isso no significado dos nomes, por exemplo, né? Irmãos, olha os nomes dos filhos da Lia. O Rúben significa o Senhor atendeu a minha aflição. O Simeão, o Senhor ouviu que eu sou desprezada. O Judá, louvarei ao Senhor. O Issacar, Deus me tem dado meu galardão. O Zebulon, Deus me tem dado uma boa dádiva. E o Levi significa união, devido ao quanto ela desejava ser unida ao seu marido Jacó. Percebe, irmãos? Agora vamos para Raquel. José, o Senhor me acrescente outro filho, ou seja, não agradeceu a Deus e ainda disse que não estava satisfeita. E depois, quando vai nascer o segundo filho, nós vamos ver mais para frente, né, em outro capítulo, ela colocou o nome de Benoni, filho da minha dor, porque naquele parto a Raquel, sem querer passar o carro na frente dos bois, a Raquel vai falecer no parto do Benoni, né? Só que o Jacó teve que intervir, né? Como assim chamar um menino de filho da minha dor? Aí o Jacó mudou o nome dele para Benjamim, filho da mão direita, filho da felicidade. E não bastasse esses nomes que a Raquel deu para os seus filhos, tem as atitudes dela também, né? Pelo jeito ela não era liberta da idolatria, porque lá na frente ela vai furtar um ídolo do seu pai quando estiver indo embora com o Jacó. Ela também era supersticiosa, porque achava que as mandrágoras iam torná-la fértil. Ela não amava o Jacó como o Jacó a amava, a ponto de alugar ele para satisfazer o seu ego, né? Ela também tinha esse problema com inveja, porque ela teve inveja dos filhos da Lia. Ela era formosa e do meio do povo de Deus, irmãos. Agora, quem seria melhor como esposa, a Lia ou a Raquel? Cabe a quem é solteiro responder, né? A segunda lição que eu aprendo, irmãos, é que quando nós meditamos na história de Abraão, Isaac e Jacó, conforme estamos fazendo nesse estudo do livro de Gênesis, eu não vou nem considerar o Davi, que cometeu um adultério e um homicídio e era um homem segundo o coração de Deus, nem o Moisés, que falava face a face com Deus, mas por não crer que da rocha poderia sair água, não entrou em Canaã. Só o Abraão, o Isaac e o Jacó, só os patriarcas mesmo. Quando você medita no contexto da vida deles, irmãos, o Abraão mentindo 2 vezes, Isaac mentindo também, depois o Abraão tendo um filho com a concubina Agar, o Jacó enganando o próprio pai, e sem contar essa confusão nos seus relacionamentos, nós concluímos o que já sabemos, né? E se alguém ainda tinha dúvidas, não terá mais. Que a salvação é totalmente pela graça e misericórdia de Deus, né? Ninguém é salvo por seus méritos. Como pode, irmãos, com tudo isso que vimos até aqui, na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus ainda pegar essas pessoas para cumprir o seu propósito? Por que que Deus fez isso? Primeiro, porque não haveria outros, né? Não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E segundo, que com isso toda a honra e toda a glória será dada unicamente a Deus, né? Por isso que, enquanto o apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo, ele se achava um santarrão, superior acima de todos da sua idade, irrepreensível, Deus não usava ele, né? Só quando ele reconheceu que todo o seu conhecimento era como escória, como esterco, aí sim Deus usou Paulo como instrumento, porque a glória seria para o Senhor. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 30 do livro de Gênesis. Eu espero ter sido claro no estudo desse capítulo. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 31. Deus abençoe a todos e até lá!